Bom dia, amigos. Eu sou José Pedro, você está no The Air Transport. Seja bem-vindo. Hoje é dia 3 de maio de 2020 e nós vamos ao giro de notícias de hoje. Hoje é domingo. Eu estou atrasado, era para ter feito a edição ontem à noite, mas eu tive um pouquinho de problemas com o computador, como sempre, ontem à noite. E também não... Tem dias que você não está tão, você não está se sentindo tão bem assim. Eu tive uma pequena indisposição física, nada muito grave. Mas aí as coisas se somam e acabei não conseguindo fazer ontem à noite. Mas então vamos lá. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, não perca essa oportunidade. O conteúdo é muito bom, é um conteúdo muito provido de análises, de interpretação, de opinião, e isso faz toda a diferença. Clique no sininho, receba as notificações, clique no joinha, compartilhe o vídeo e vamos às matérias. Sim, você sabe que aos sábados, hoje é domingo, mas era para ter sido ontem. Aos sábados nós falamos de aviação militar, aviação desportiva, aviação geral e de indústrias, Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer, Antonov e por aí vai. Então hoje começamos pelo Sputnik News. Deixa eu ver se o computador ajuda um pouco. Pentágono limita a velocidade do F-35 por risco de perder cauda. Bem, o F-35B e o F-35C, principalmente o F-35, acho que não é tão afetado por esses problemas, eles não sustentam velocidade supersônica por longo período, sem que sofra dano aqui às derivas, aos estabilizadores verticais. Esses danos são no coating. Esse coating é uma proteção para reduzir o reflexo de radar, e também danos estruturais às próprias derivas, pelo que eu pude entender de ler já várias matérias a esse respeito. Então a gente tem aí uma situação muito estranha de um avião que é apresentado ao mundo como sendo o mais moderno que existe, não pode sustentar voo supersônico por mais do que uns poucos segundos. Os oficiais do Pentágono falam disso como se não tivesse grande importância. Esse avião ele prescinde de velocidade supersônica, porque ele tem as vantagens da tecnologia stealth dele, mas eu não consigo pensar dessa maneira. Veja bem, se você for se defrontar com uma força aérea que tem aviões capazes de mais de capazes de voar acima de Mach 2, de forma sustentada, e principalmente velocidades aí da ordem de 1.5, 1.6 Mach de forma contínua, então você não consegue se aproximar desses aviões, se você tiver que se aproximar deles, e você não consegue fugir deles se você tiver que fugir deles. Então isso me parece uma desvantagem muito significativa, principalmente se a gente pensar que a tecnologia stealth não é tão infalível assim. E eu vejo também o aspecto moral. Acho que o moral dos pilotos voando um avião do século XXI subsônico, isso transformou o F-35 num avião meramente subsônico. Como você vai se sentir? É a mesma coisa que você voar um avião dos anos 50, em termos de desempenho. Eu acho isso extremamente contraproducente e fico desconfiado que esse projeto do F-35, afinal de contas, vai se revelando como um projeto mal executado. Eu já tinha essa impressão de que ele é mal executado, e agora eu tenho a impressão que ele foi mal projetado. É um
um bad design, é uma engenharia ruim. E esse não é o único problema do F-35. Os modelos B e C, que são aqueles que têm capacidade de pouso vertical, os motores, a potência dos motores em altas temperaturas, em dias quentes, os motores podem falhar em prover tração suficiente para fazer um pouso vertical seguro, ou seja, o avião pode simplesmente se esborrachar no solo quando vai pousar. Isso é um defeito gravíssimo. E o Pentágono e a Lockheed Martin não vão corrigir esse problema. Já ficou claro que não vão corrigir, né? O F-35A, que não sofre esses problemas, porque ele é estruturalmente mais simples, o canhão dele, o canhão Vulcan, o canhão antiaéreo dele, ele simplesmente não atira na direção que a mira mostra para o piloto. A mira mostra que os tiros vão cair aqui e os tiros caem ali. Então, são problemas muito graves. O sistema de pressurização do cockpit, ele dá picos de pressão que simplesmente rompem os tímpanos dos pilotos. É outro problema que dizem que já identificaram, que vai ser corrigido, mas uma enorme quantidade de F-35 entregue está com esse problema há muito tempo. Então deve ser uma coisa assustadora para os pilotos voar nesse avião, né? Você sabe que isso pode acontecer a qualquer problema. Você pode receber um pico de pressão dentro da cabine que vai te praticamente incapacitar a continuar. É uma coisa que pode causar um acidente. E há outros problemas, né? Outros problemas graves. Esses que eu citei são apenas aqueles que me vêm à memória. São 13 problemas muito graves. Recentemente houve uma adição de mais 4 problemas, então são 17 problemas muito graves. Esses 4 problemas que entraram na lista daquilo que o Pentágono chama de categoria 1, eu não sei o que são, não consegui descobrir, eu acho que existe um segredo em torno disso. Pode ser que haja mais problemas, porque essas coisas são sempre secretas, você sabe. Então eu vejo o F-35 como um avião que acho que ainda é cedo para dizer isso, mas perto do que se esperava dele, ele não entrega não. Ele entrega metade do que se esperava e olhe lá. Eu não dei o crédito, né? Quem disse isso foi Sputnik News. Mas está em outros portais também, tá? Aeroflap.com.br, Lockheed Martin projeta menos entregas de F-35 devido ao impacto do coronavírus. Eu tenho vontade de falar a sorte da Força Aérea dos Estados Unidos, mas não vou ser tão sarcástico assim, já fui. Está previsto uma redução aí de 25, 26 entregas este ano. Então eles vão receber menos de 120 e era para receber algo em torno de 145, 146. Mas o impacto não está claro ainda, lógico, né? Ninguém sabe direito como é que será a recuperação da pandemia, né? Então, de repente, esse impacto pode se tornar maior. Veja você que isso não é uma exclusividade dos Estados Unidos. A China, o Chengdu J-20, que é o avião do caça de quinta geração, também está recebendo um impacto aí pela Covid-19 e vai ter aí um hiato na entrega de mais unidades para a Força Aérea Chinesa. Mas como a coisa lá não é tão transparente, né? Bem, não se pode dizer que por aqui também seja. Mas os números de caças que vão deixar de ser entregues não estão claros ainda. No CAVOC, como um caça F-16 bombardeou acidentalmente o Japão. A história é relativamente recente, aí aconteceu o seguinte: o F-16 é esse caça que você está vendo aí, né? Um avião que foi feito, um avião excelente, um avião de quarta geração, foi um dos melhores caças do mundo durante muito tempo, e é um projeto da General Dynamics, hoje ela é da Lockheed Martin. E ele é daquele tempo em que
os Estados Unidos sabiam fabricar, sabiam projetar aviões, tanto civis quanto militares. Brincadeirinha. O piloto designou erroneamente o alvo e lançou duas bombas similares a essas, né, que é a GBU-16, desculpa, GBU-12. Tá vendo essas aletinhas aqui? Elas servem para estabilizar a trajetória de voo, mas elas são dinâmicas. Elas controlam a trajetória da queda. Então, o voo dessa bomba, ele é um voo controlado, tá? Ela tem um sistema de controle de voo e ela cai exatamente com enorme precisão no alvo que foi designado pelo piloto. O piloto lançou as bombas no ponto certo, mas com o alvo designado erroneamente. Então elas caíram a uma distância, segundo a matéria, de uns 5 km do ponto previsto. E ali não era uma área de bombardeio, não era uma área livre para a execução de exercícios de bombardeio, era uma área civil. Mas por uma imensa sorte, ninguém se machucou, não houve feridos e não houve danos significativos à propriedade. O incidente está sob investigação e a investigação determinou que são necessários procedimentos para evitar que pontos de designação de alvo sejam passados erroneamente de uma aeronave para outra ou mal interpretados pelos pilotos da aeronave que vai efetuar o bombardeio. Basicamente, em muitos casos, quem está dizendo qual é o alvo a ser bombardeado não é o avião bombardeador, é um outro avião, né? E no caso daquele F-16 isso aconteceu. Só que o alvo foi comunicado corretamente pelo data link do avião que comunicou o alvo. Mas o piloto, que tinha vários sets de dados de coordenadas geográficas à sua disposição, e selecionou o alvo errado. Daí a bomba caiu simplesmente no lugar errado. Inovações de software tornam o F-16 mais capaz, nos diz o Cavoc. É uma modernização dos F-16 Block 40 até 52, suponho eu, para torná-lo similar ou ao menos parecido com a versão mais recente do F-16, o Block 70, que é aquela que ainda hoje é fabricada e vendida e exportada para muitos países ao redor do mundo, porque o F-16, como eu disse há pouco, é um avião de quarta geração, um projeto já não é moderno, mas é um avião muito bem projetado, um projeto bem executado. Então é um avião muito bom, muito popular, de operação barata, um avião eficiente, faz aquilo que se propõe. Então é um avião que vale a pena você modernizar para o padrão mais recente. Tá? As principais melhorias são um novo radar, um novo sistema digitalizado de comunicações, um data link mais poderoso, capaz de trocar dados com aviões mais modernos, com aviões com caças de quinta geração, com aviões AEW equipados com os data links mais modernos, e também ele vai receber os mísseis AMRAAM, né? Hoje em dia ele tem capacidade, esses F-16 mais antigos, eles levam somente os Sidewinders e os Sparrows mais antigos. No Cavoc, caça F-16 na Alemanha é o primeiro da Força Aérea dos Estados Unidos, na Europa, a atingir 10.000 horas de voo. E aí você tem o passarinho voltando do voo, onde ele bateu as 10.000 horas, e recebendo um cumprimento aí Esse é o resultado principal dos firefighters aí da base aérea. Esse não é o primeiro F-16 a passar de 10.000 horas de voo, segundo a matéria, é o segundo, e o primeiro está no território continental dos Estados Unidos. Sputnik News. Forças russas no Extremo Oriente recebem sistema de radar capaz de detectar caças furtivos F-35 e F-22. E essa é uma daquelas matérias em que eu tenho dito para vocês, pessoal, que a gente está aqui para ser analítico e para construir uma compreensão privilegiada do mundo da aviação, tornando vocês pessoas, tornando-nos, né, a nós, pessoas mais capacitadas, né, a compreender a aviação. E essa matéria ela ajuda muito. Veja bem, isso que você está vendo aqui é a antena
de um sistema de radar chamado NIBL M, ou NEBL M, né, dependendo da pronúncia. Se você lê mais americanizado ou menos americanizado. Isso aqui é um sistema de radares que ele emprega várias antenas, ele tem essa e mais outras, e são vários, ele não opera sozinho, ele opera em conjunto, né, são vários radares cobrindo uma ampla localidade estratégica, e ele cobre uma vasta área geográfica, melhor dizendo. E como ele é capaz de transmitir e receber em muitos comprimentos de onda, então vários desses comprimentos de onda são capazes de detectar, inclusive aeronaves stealth, como o F-35, o F-22 e o próprio Su-57 russo e o J-20 chinês, né, e outros que vierem aí mais para frente. E ele é tão capaz, ele é tão competente, esse sistema de radar, pelo menos os russos dizem que é, né? E algumas evidências mostram que pelo menos isso é pelo menos parcialmente verdade. Lógico, sempre existe uma faixinha de exagero aí, às vezes por ufanismo patriotista, ou às vezes simplesmente para lançar aí a isca, né? Para não dizer a verdade para as Forças Armadas opositoras. Mas esse sistema ele é tão capaz, ele é tão competente, que ele é capaz de detectar um pequeno drone de brinquedo a dezenas, centenas de quilômetros de distância. Então veja bem, quando a gente recebe aquela torrente de informações de que os caças furtivos, né, os stealth, eles têm uma vantagem indiscutível, que eles podem realizar ataques, derrubar outros aviões, destruir alvos em terra e voltar em segurança para a base sem nem sequer serem percebidos, isso possivelmente não é bem assim, tá, pessoal? Essas redes de radares são muito eficazes, na minha opinião, tá? Lógico que isso aqui, infelizmente, a gente não dispõe de dados objetivos. Se existem dados objetivos a respeito disso, eles estão guardados a 17 chaves, né? Nem a 7 chaves, dentro dos principais bunkers militares no mundo. Então o que a gente tem é aquilo que a gente consegue ler na imprensa e a nossa própria sensibilidade para desenvolver opinião. Mas esses sistemas são muito capazes, eles conseguem sim detectar a presença de aviões furtivos, e eles precisam, para que o avião furtivo consiga operar com essa tranquilidade toda que as Forças Armadas norte-americanas e ocidentais dizem, na minha opinião, eles precisariam de um ataque eletrônico, né? Um radar jamming tão poderoso que inutilizasse esses radares para que eles pudessem entrar como se esses radares não existissem, porque esses radares estão cegos pelo ataque de contramedidas eletrônicas. Acontece que a Rússia tem muita experiência em contramedidas eletrônicas, ou seja, em como neutralizar essas contramedidas eletrônicas, e eles têm vários recursos para isso, né? Eles têm como filtrar os ataques eletrônicos feitos a partir de aviões que são especializados nisso, e distinguir os falsos sinais de radares dos verdadeiros ecos de radares. E essas antenas também trocam constantemente de frequência, e o avião que emite, o avião agressor, que emite essa radiação eletrônica para cegar os radares, ele precisa ficar caçando a mudança de frequência das antenas de radar e mudando a frequência com que ele emite a radiação que cega os radares, tá? Só que ele demora um lapso de tempo para conseguir localizar essas ondas do radar que ele quer atacar, que ele quer cegar. E justamente durante esse lapso de tempo, pelo pouco que eu compreendo do sistema, é que o radar defensivo
ele tem uma visão muito clara do que está acontecendo. Então ele transmite alguns milissegundos numa certa frequência e ele já sabe o que está acontecendo. Daí ele muda para outra frequência aleatória, transmite alguns milissegundos naquela frequência aleatória e atualiza as informações que ele tinha de poucos milissegundos atrás. E como é imprevisível essa troca de comprimentos de onda e de radar bands, eu acredito que seja realmente muito difícil você enganar um radar desses. E aí vem a segunda fase daquilo que eu quero que vocês entendam. Esse radar está associado a quê? Ele está associado a uma extensa rede de mísseis aéreos S-400, que agora estão indo para o S-500. E esse míssil S-400, esse míssil antiaéreo S-400, ele muda o paradigma do equilíbrio de forças entre quem ataca e quem defende. Quem ataca com mísseis lançados de avião contra o solo, e quem defende com o quê? Com mísseis lançados do solo contra alvos aéreos. A eficácia desse S-400 é temível, cada tiro dele tem quase que, não sei a porcentagem de acerto, mas é muito alta. Então esses radares ficam muito bem defendidos, são capazes de identificar a longuíssimas e enormíssimas distâncias, mesmo pequenos alvos. Os aviões furtivos das forças supostamente agressoras, eles precisam operar em silêncio de rádio, senão eles se tornam como que uma luz acesa no céu, fácil de ser detectada. E para eles poderem operar em silêncio de rádio, eles precisam passivamente receber as informações que são passadas por data bus, por data link, de aviões conhecidos por AEW, Airborne Early Warning, ou AWACS, Airborne Warning and Control System. Esses aviões são aqueles aviões grandes que têm um radar rotativo em cima, e aquele radar faz um rastreio de um grande alcance, sabe tudo que está voando, e passa isso para os caças. E os caças usam a informação desse radar grande, que está longe, numa região segura, protegida. Acontece que com esses radares, supostamente, com esses radares que você está vendo aqui na tela, supostamente a Rússia ou os países que usam esse tipo de radar, eles sabem onde estão esses aviões AWACS, porque esses aviões conseguem ver esses radares conseguem enxergar a mais de 1.000 km de distância, mais de 1.200 km de distância. Esses radares enxergam, inclusive, o espaço. Tá? Eles podem ver satélites, podem ver a Estação Espacial Internacional. Esses radares são impressionantes. E o sistema S-400 ou outros sistemas de mísseis de longo alcance teriam como alvos primordiais não os aviões, não os caças furtivos. A primeira salva de tiros de mísseis, na minha opinião, seria não contra os caças furtivos que estão se aproximando, mas contra os aviões AEW que estão fornecendo o data bus para esses caças que estão se aproximando. E uma vez que fosse possível abater esses aviões ou afastar esses aviões radar, os caças furtivos teriam que ligar os seus radares e aí perderiam a vantagem da furtividade, que é uma vantagem já posta em xeque pela presença desses radares. E aí, conforme eu expliquei agora há pouco, o F-35 acabou de perder a capacidade supersônica, não pode voar supersônico, a estrutura dele não aguenta, ao passo que os aviões russos voam facilmente, de forma contínua, de forma sustentada por longos períodos, o Mach 1.5, 1.6 e até mesmo a Mach 2, Mach 2.2, durante vários minutos, tão suficiente para se aproximar rapidamente e fazer um contra-ataque contra aviões que hoje em dia estão limitados à velocidade subsônica. Então isso é só para vocês, esta longa explicação é só para vocês entenderem que não é tão simples assim. O meu caça é furtivo, o seu não é, então o meu vai abater o seu. Não é bem assim. Toda essa eficácia do envio de aviões especializados em bloquear as transmissões de radar, se isso for eficiente, ótimo,
os caças furtivos vão realmente fazer um grande estrago. Agora, se o sistema defensivo constituído pelo Nebo-M, que é esse que você está vendo aqui, e por outros sistemas, como é que chama o outro? O outro é o Podlet. Se esses sistemas que trabalham em conjunto, junto com os S-400 e junto com caças de muito alta velocidade, como por exemplo o MiG-31, esse avião é capaz de quase Mach 3. Então ele se aproxima numa velocidade tão alta que ele em 2, 3 minutos ele está numa posição de ataque e ele vem muito alto e muito rápido. Isso significa que ele lança o míssil dele contra um avião que talvez não seja tão furtivo assim, porque está sendo enxergado por esta antena, e o míssil já sai do avião a Mach 2 ponto alguma coisa, 2.5, 2.7, numa trajetória descendente, contra um avião que está a Mach 0.85, 0.90, e tem que lançar o míssil, tem que acelerar em subida, portanto gastando quase toda a sua autonomia num voo ascendente. Então fica numa posição que não é esse conforto todo que a máquina de propaganda do militarismo ocidental está transmitindo a você aí pelos meios de comunicação, ok? Então desculpa aí pela longa explicação. Não estou dizendo que esse sistema é infalível e é capaz de arrasar com os F-35. Isso aí a gente só vai saber se algum dia existir um combate entre essas forças, que a gente espera que nunca exista, mas a fundamentação teórica por trás desse sistema defensivo, ela é bastante coerente, bastante bem abotoada. Se isso funciona na prática, é algo que eu espero nunca descobrir, ok? O nationalinterest.org está nos dizendo aqui o seguinte: por que a Índia rejeitou o Sukhoi Su-57 Stealth Fighter russo? E as alegações indianas são de que eles acham o projeto mal executado, uma engenharia pobre, e eu gostaria de contestar, ao menos parcialmente. Existem alguns defeitos não, algumas características que deveriam ser melhores neste avião. Um exemplo que eu li esta semana e que achei muito bem explicado é o seguinte: o cuidado que os projetistas da Sukhoi tiveram com a furtividade do caça não foi um cuidado muito elevado, tal como os projetistas norte-americanos tiveram principalmente com o F-22. Eu vou tentar ampliar a imagem aqui, se o meu computador ajudar, para explicar por quê. Você está vendo aqui no Canopy, você está vendo que ele é meio convencionalzão, você está vendo que ele tem um arco aqui, e só abre essa parte de trás, abre para cima, enquanto que essa parte aqui da frente, o para-brisa, é fixa. Então, se você comparar isso tanto com o F-22 quanto com o F-35, você vai ver que o deles é uma bolha de plexiglass, não sei se plexiglass ou de policarbonato, sei lá, realmente não sei. Um material transparente, né, similar a vidro, é uma bolha única, é uma peça só e não tem uma armação metálica como essa tem aqui. E também não tem esse arco aqui atrás, o vidro vem até aqui atrás formando uma bolha. Então o que você tem? Isso aqui é um arco de metal, pessoal. Isso aqui é um espelho para o radar. Isso aqui devolve radiação de radar. Esse arco aqui atrás também devolve radiação de radar. Então, o avião, eu não sei te dizer em todos os pontos onde estão essa falta de cuidado de projeto. Mas se ele tivesse uma bolha de vidro, uma glass bubble aqui, integral, com uma articulação aqui na frente e abrisse para frente, ele já reduziria esse arco aqui que devolve muito sinal de radar. Além disso, aqui é cheio de parafusos, rebites, parafusos, tudo isso devolve muito sinal de radar, tá? Então, ele é um avião que tem um formato bom, né, para ser stealth, mas a qualidade construtiva dele não é cuidadosa. E
Ele também tem muitos problemas com os motores. Ele está usando motores que não são os motores originalmente designados para o projeto, né? Ele está usando o Saturn ALF-41, que é o motor do Sukhoi 35, um baita motor, mas esse avião foi projetado para vir com um motor 10.000 libras mais forte do que o Saturn, né? Que era o projeto P-30, desculpa, não sei falar russo, eu chamo simplesmente de P-30. E a Índia está assim desqualificando o projeto, dizendo que o projeto não é bom e saindo fora. Mas eu acho que isso é um exagero. Eu acho que o avião é bom, ele tem outras vantagens que merecem ser tomadas em conta. Ele é muito veloz, tá? Enquanto o F-35 acaba de passar por essa situação vexatória de se tornar o caça do século XXI subsônico, o Sukhoi Su-57 é um avião muito veloz, é um avião focado em velocidade, e quando os aviões são muito velozes, eles perdem manobrabilidade. Mas eu sinto muito dizer que este avião ele conseguiu uma coisa que eu acho um feito de engenharia. Ele é muito veloz, não porque a velocidade máxima dele seja imensamente alta, mas porque ele consegue manter a velocidade alta por longos períodos. Então ele vence longas distâncias em poucos minutos, e chegando ao local de combate ele tem capacidade de manobrar para derrotar qualquer outro avião do mundo, inclusive o próprio Sukhoi Su-35, que era o campeão de dogfight anterior a ele. Mas então, se a gente tem essas características boas, por que então a Índia acabou de desistir de fazer uma encomenda à Sukhoi desse caça? Bem, tudo bem, existe a argumentação técnica, existem os pontos fracos do projeto, né? Realmente o motor dele, o motor definitivo dele, causou um grande atraso no projeto, tem todas essas características da invisibilidade, que não é tão boa, é boa, mas não é tão boa. Mas a Índia, pessoal, está recebendo 36 caças Rafale, e ela tem, pelo que eu pude compreender, a intenção de receber até mais de 100, 108, talvez mais desses caças, e ela quer fabricar isso localmente. E o caça Rafale está sendo oferecido para a Índia por um preço muito competitivo, um preço abaixo do que poderia se julgar. E para ela receber esses 108, 110 Rafales, fica proibitivo entrar também numa grande ordem do Su-57, tá? Mas parece que a coisa está tropeçando na intenção da Índia fabricar uma grande parte desse lote de Rafales localmente. E isso aí me parece que a viabilidade disso não é conhecida, ok? Então é um assunto aí para a gente acompanhar nos próximos meses, porque se não der certo a negociação do Rafale, será que eles voltam para o Sukhoi? Estou curioso para saber. TheDiplomat.com: Delivery of Rafale fighters to India likely delayed due COVID-19, ou seja, entrega dos Rafale, os 36 primeiros Rafales para a Índia atrasada devido a atraso na fabricação por causa da Covid-19. Era para os aviões estarem começando a chegar agora, tá? O Rafale é esse avião lindo aqui, tá? É uma garça esse avião, e é bom, tá? É um caça de quarta geração, não incorporou as tecnologias furtivas que façam dele um caça de quinta geração. Apesar disso, ele já tem o formato dele estudado para devolver pouco radar, então ele tem um radar cross-section baixo, né? Comparado com outros caças de quarta geração. E esperava-se que estivesse sendo entregue agora a partir de final de abril para a Índia, mas na melhor das hipóteses começa a chegar em julho. Isso se os impactos da pandemia não se tornarem ainda piores.
O Kavok está nos dizendo que a Sukhoi, né, que era a superfície de controle acionadas de forma elétrica no Su-57. Hoje, ele tem superfícies de controle de voo controladas de forma hidráulica, convencional, com reservatórios hidráulicos, bombas, longas extensões de tubulação hidráulica, tudo isso. Então hoje ele é menos avançado do que o F-35, que tem sistemas eletrohidráulicos individuais para cada superfície de controle de voo, mas com essa mudança que a Sukhoi crê estar implementada aí na produção até 2022, daqui a 2 anos, o Su-57 vai se tornar mais avançado que o F-35 e vai ser o primeiro avião do mundo a usar controles de voo totalmente elétricos. A Sukhoi acredita que isso vai melhorar ainda mais a já radical manobrabilidade do modelo. E aqui uma curiosidade no Kavok. Raro vídeo de um Sukhoi Su-34 disparando um foguete contra um alvo experimental. Vamos ver? Um, dois, três e... Pimba! Já era. Puf! Puf! De novo. Ontem eu fiquei um tempão vendo esse videozinho aqui. Não me cansava dele. nationalinterest.org. Se a imagem carregar, eu agradeço. Ok. A China, né, tem uma encomenda de 24 Su-35 para a Rússia. E aí uma matéria opinativa aqui do National Interest dizendo o seguinte: a China comprar o Sukhoi 35 demonstrou que ela não está pronta para ter um status de superpotência. Acho 50% razoável essa afirmativa, mas eu acho o seguinte: a China, é isso aí que os Estados Unidos nunca vão entender. Eles não conseguem se colocar no lugar de outros povos, de outras visões de mundo. A China tem uma visão de mundo muito diferente, muito diferente. A China é um país que ela tem se beneficiado do mundo tanto quanto o mundo tem se beneficiado dela. E eles têm uma visão de manter essa parceria, né? Eles querem continuar sendo o parque fabril, o parque industrial da humanidade. Eles querem construir a grandeza da sua nação baseado nisso. Mas para isso eles têm que receber energia, commodities, matérias-primas, de tudo que é lugar do mundo. E eles têm que exportar produtos manufaturados para tudo que é lugar do mundo. Então eles querem que os outros países tenham a sua prosperidade para que essa cadeia não seja interrompida. Então, dentro dessa visão, mesmo que eles não precisassem, eu acho que eles precisam dos Sukhois, tá? Mas mesmo que eles não precisassem, eles fariam uma encomenda à Rússia, porque eles sabem que é interessante para eles que a Rússia tenha, que algum país, não necessariamente a Rússia, poderia ser o Brasil, se o Brasil tivesse optado por continuar a sua trajetória de desenvolvimento. Eles sabem que países em volta deles precisam manter-se prósperos, precisam manter-se economicamente saudáveis, tecnologicamente capazes de gerar tecnologia, etc., etc., para que essa cadeia de fornecer
Vocês para nós para vocês, vocês para nós para você, para que isso funcione, tá? Então, como a Rússia agora é uma economia muito focada em exportações de energia, e a energia está muito barata, e já não é de hoje que a energia está barata, eles vão fazer encomenda, eles vão manter a Sukhoi viva, eles vão manter a Rússia viva. A China precisa de um polo de poder regional, se possível global, que resista a essa tentativa avassaladora dos Estados Unidos de falar que quem manda sou eu e mais ninguém. Entendeu? Então, falir a Rússia é ruim para a China. Eles não querem isso. E se tiver que fazer encomendas de tecnologia militar russa, mesmo que eles tenham tecnologia militar chinesa, que hoje, a altura da Rússia, eles não têm. Em muitos campos, eles não têm. Mas mesmo que tivessem, se eles tiverem que fazer encomendas de equipamento militar russo para manter a Rússia viva, eles vão fazer. Não tenha dúvida que vão fazer. Porque eles sabem que o inimigo deles é outro. O inimigo deles é aquele que não precisava ser inimigo. Mas, infelizmente, se põe inimigo de qualquer um, né, que queira prosperar, que queira crescer, que queira compartilhar do crescimento, da riqueza, da grandeza do planeta. Né? Nós temos um país rico que só ele quer ser rico. Não preciso falar o nome, né? Ainda no National Interest, o Su-35 russo é um dogfighter topo de escala, mas pode sobreviver a uma batalha contra aviões stealth, né, contra aviões furtivos. Então, aí entra aquela visão simplória que a imprensa tem de que o avião com tecnologia furtiva está em imensa vantagem contra o avião que não tem tecnologia furtiva. E aí, pela grande explicação que eu acabei de dar, grande em extensão, né, que eu acabei de dar, de como funciona o sistema antiaéreo russo, eu pergunto, será que um embate entre 10 F-35 e 10 Su-35 seria 10-0 para o F-35? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Eu acho que a coisa não é simplesmente comparar o avião A contra o avião B. Se a coisa for comparar o avião A, é assim, se o avião A abateu o avião B em BVR, ou seja, além do alcance visual, tudo bem, os stealth vão levar vantagem. Mas abater aviões além do alcance visual, pessoal, não é uma coisa tão simples assim. As técnicas de despistar mísseis, elas surtem efeito, tá? Quando os aviões usam bem essas técnicas de despistar os mísseis que foram disparados contra elas, eles surtem efeitos. Além disso, não se esqueça que ali no solo, né, vamos sempre lembrar que existe um país agressor que é agressor por natureza. E existe a Rússia, que precisa se defender desse país agressor por natureza, que eu não vou ficar citando o nome aqui, e vocês sabem qual é. Vamos não esquecer que a Rússia no solo tem S-400, tem S-500. Então, assim, de repente, esses tiros de mísseis disparados em BVR, ou seja, Beyond Visual Range, além do alcance visual, quando você não está vendo o avião inimigo, só o teu radar está te indicando ele. Se esses disparos não tiverem essa efetividade toda, a segunda onda de combate é um combate corpo a corpo. E aí, meu amigo, a única coisa que o F-35 pode fazer contra o Sukhoi é tentar fugir. Só que não vai nem fugir, porque o F-35 é um avião que agora é subsônico. Enquanto que o Sukhoi voa a Mach 2 a hora que quiser, Mach 2.2 a hora que quiser. Então, assim, não sei, tá, pessoal? Eu não quero advogar nem a favor de um, nem a favor de outro. Eu só quero que vocês entendam que, assim, a equação não é tão simples. Não é um avião com tecnologia furtiva contra um avião sem tecnologia furtiva. É um sistema de armas baseado num avião furtivo, supostamente furtivo, contra um sistema de armas que também tem aviões baseado num sistema de radares e de mísseis antiaéreos
supostamente capaz de detectar aviões furtivos e resistir a eles. Vocês estão entendendo a diferença entre as equações? Que a equação da vida real não é aquela que a mídia está trazendo. O F-35 é melhor. Cara, o F-35 é um tijolinho no meio de uma estratégia de combate extremamente complexa. Precisa ver como esse tijolinho se encaixa no contexto. Isso aí ninguém sabe. A gente só vai saber se um dia existir uma guerra entre esses dois países abestados. Eu espero que nunca aconteça. Não faço questão nenhuma de ver isso acontecer. Ainda no nationalinterest.org, o Su-57 Stealth Fighter realmente é melhor que o Su-35 se ele tiver os mesmos motores? E aí ele está dizendo o seguinte, tá? Resumindo a matéria em uma frase, ele está dizendo que o Su-57 a Rússia não precisa dele no momento. E aí, mais uma vez, é uma visão americanófila que eu acho que não sei se faz muito sentido. Quer dizer, então, que a Rússia não deveria, já que tem engenharia, né, avançadíssima, como praticamente quase mais nenhum outro país no mundo tem, mais um ou dois países no mundo tem. Quem fez aviões stealth até agora foi os Estados Unidos, a Rússia e a China. Ninguém mais fez aviões stealth até agora. Né? Esperamos para breve um avião inglês stealth, um avião japonês stealth, né? Mas por enquanto são esses três que têm aviões stealth. Quer dizer então que a Rússia não deveria tentar a sua aventura dentro dessa área? Quer dizer que não deveria desenvolver a sua tecnologia nesse sentido? Porque, tudo bem, a gente sabe que o avião stealth ele pode ser detectado por comprimentos de onda específicos do radar, e já existe um monte de radares que transmitem nesses comprimentos de onda. Então, teoricamente, essa vantagem da furtividade está neutralizada, certo? Errado. Essa vantagem ela existe. O avião que é furtivo, ele aproxima-se do sistema e ele pode ser detectado por radares que estão no solo. Então ele aumenta a complexidade do sistema de defesa. Se ele aumenta a complexidade, ele aumenta a vulnerabilidade. São mais equipamentos em funcionamento, são mais soldados envolvidos, é mais possibilidade de sabotagem, é mais possibilidade de contramedidas eletrônicas. Porque tudo isso, pessoal, é a mesma briga da fechadura contra o ladrão. Hoje você põe a fechadura melhor, o ladrão não entra. Amanhã o ladrão vem com um pé de cabra mais forte e arromba a sua fechadura, tá? Então, o avião furtivo, ele obriga você a ter... O avião furtivo obriga você a ter uma infraestrutura para conter o avião furtivo, uma infraestrutura muito complexa, muito cara. E às vezes o preço da sua arma de guerra é a arma que eu tenho contra você. É te obrigar a fazer um investimento que você não pode fazer. É te quebrar economicamente. Tá? Então isso é muito complexo, pessoal. A guerra é uma arte fina, é uma arte muito refinada. É um jogo de xadrez muito complexo. E essa bobagem de o meu avião é melhor que o seu não é tão simples assim. Não caiam nessa, tá? Aqui um portal que chama... Como é que chama isso? RBTH, nunca vi isso na minha vida. Russia Behind, já vi sim. Pessoal, um videozinho para mim bem mentiroso. Um Sukhoi Su-35... um Sukhoi Su-30 da Venezuela decolando de uma pista de terra, de uma estradinha de terra, não é nem estradinha, é um... Dá uma olhada. Olha, pessoal, eu acho que esse avião é muito bom. Ele é muito robusto, ele realmente opera de pistas semi-preparadas, mas não tão semi-preparadas assim, tá? E nesse vídeo, o que eu vejo não é um avião decolando. Eu não consigo ver um avião decolando. Eu vejo um avião tirando rasante. E como o vídeo está de baixa definição, o cara está dizendo aí que... Olha lá. Até pelo regime de potência, você vê que ele não vinha em potência de decolagem.
Até pelo ruído você percebe isso. Então não me convenceu, tá? Para mim eles estão comendo sardinha e estão arrotando caviar. DefenseWorld.net, Rafale Jet, um defeito no Rafale evitou um acidente durante uma ejeção sem querer. Não sei se vocês vão se lembrar, a gente noticiou aqui há umas 3 semanas, eu acho, que um senhor executivo de uma empresa que fornecia para a Força Aérea Francesa foi dar um passeio num Rafale e ficou com medo e se ejetou. Então não descobriram que, na verdade, a investigação foi levada a cabo e chegou a uma conclusão, e essa conclusão é um tanto diferente disso. Realmente levaram um senhor, mas ele embarcou aqui no cockpit, na parte traseira, no banco de trás. Ele não estava corretamente preso ao assento pelo cinto de segurança de, não sei, 5 ou 6 pontos. E como ele não estava corretamente preso, ele começou a flutuar quando o avião deu G negativo dentro da cabine. Ele se apavorou, se agarrou naquilo que estava ali mais perto dele, e o que estava mais perto era a alça do assento ejetável. E quando você puxa uma alça do assento ejetável, os 2 assentos se ejetam, dependendo de uma chave que tem no piloto, no assento da frente, que lá a chave diz assim: se você puser nessa posição, cada um se ejeta individualmente. Se você puser nessa posição, um que se ejeta o outro também. A chave estava nessa posição, ou seja, ambos ejetam, mesmo que só uma alça de ejeção seja puxada. Só que o sistema não funcionou, e isso foi uma sorte, senão o avião teria caído. Então o avião conseguiu retornar, o piloto conseguiu retornar à base, e aí tem uma série de, não sei se vai haver alguma ação disciplinar ou não, a matéria não é clara a respeito, mas houve uma série de falhas do piloto e da equipe de terra que colocou o senhorzinho a bordo e não viu se ele estava corretamente preso ao assento, e também não deu instruções a ele para que ele não tocasse em nada daquilo que ele não deveria tocar. Estamos de volta ao Cavoc. Sim, e aqui é aqui debaixo da barriga vai esse REC-ONG, que é um sistema de reconhecimento novo que eles estão usando no Iraque para combater o Daesh, que tem capacidade para tirar fotos e fazer sensoriamento remoto, fotos mesmo à noite, de altíssima definição aí para combater o Daesh. O Daesh é um corpo aí de sei lá, chama do que quiser, milicianos, aí, terroristas, se você quiser. Que combate em várias regiões do Oriente Médio, principalmente no Iraque. O B-1, o B-1 está sendo tirado aí um B-1 que já estava no cemitério e está sendo tirado do cemitério para fazer uma série de ensaios em voo de estruturas de voo já muito cansadas, já muito voadas, né? Já na fase da sua fadiga, né? E isso é um programa de estudos justamente para desenvolver novos conhecimentos para aumentar a vida útil de estruturas aéreas de aviões militares futuros. Achei bem interessante aí a intenção. Na Reuters, e aqui não é aviação militar, mas achei que a notícia merece destaque hoje. A Boeing lançou um bond. Um bond, pessoal, não é a mesma coisa que ações, tá? Um bond é como se fosse um título e ele tem uma remuneração física. Você não corre risco de perder dinheiro, como nas ações, tá? Que você recupera depois de um certo tempo. E a Boeing conseguiu levantar 25 bilhões. Um resultado surpreendente. A Boeing está dizendo aí que
com esse resultado não depende de financiamento governamental, de financiamento do Estado pelos próximos meses aí da pandemia. Um resultado que eu achei muito bom. E a última notícia também, não é de aviação militar, mas achei que não quis deixar passar. Um 787 colidiu com um A350 no aeroporto de Doha. E ele colidiu porque teve um grande temporal, e aqueles temporais que você que já trabalhou em aeroporto sabe, quando o vento passa de um certo limite é difícil segurar o avião no lugar. Ele sai andando, né? E aí ele colidiu aí um 787 com um A350, e eu já estou vendo o pessoal das seguradoras aí tenta meter a mão no bolso para pagar o prejuízo. Não foi um grande prejuízo, pelo que eu estou vendo aqui na foto. Então é isso, chegamos ao fim do giro de hoje. Muito obrigado pela audiência. E é isso. Fique com a gente, compartilhe o vídeo, clique no joinha e na terça-feira a gente volta, ok? Fiquem com Deus, até breve, se Deus quiser.